Fala pessoal, nessa questão ele diz que um sólido geométrico convexo é formado por 8 faces triangulares, 10 quadrangulares e 12 hexagonais e pergunta quantos vértices esse sólido tem. Bom, se o sólido é convexo, isso abre a possibilidade que a gente use a fórmula de Euler, né? Que diz que para sólidos convexos é verdade que o número de vértices mais o número de faces é sempre 2 a mais que a quantidade de arestas. Se eu souber quantas faces e quantas arestas essa figura tem, aí eu consigo calcular qual é a quantidade correta de vértices. E veja, eu não tenho exatamente a quantidade de faces mais arestas, mas o exercício me deu informações sobre as faces. Então vamos tentar listar o que a gente sabe sobre elas. A gente sabe que são 8 triângulos, são 10 quadriláteros e são 12 hexágonos. Bom, se são 8 faces que são triângulos, né? 10 quadriláteros e 12 hexágonos, eu tenho a quantidade total de faces, que é 30. Isso já me dá uma das coisas que eu precisava. E, se eu sei a quantidade e o formato de cada face, eu consigo calcular a partir disso a quantidade de arestas. Porque se você for pensar bem, né? As arestas do poliedro são os lados dessas faces. Então, vamos partir para o cálculo das arestas, somando o total de lados que cada uma dessas faces vai ter. Se são 8 triângulos, eu vou ter 8 vezes 3 segmentos de reta que vão ser lados desses triângulos. Se são 10 quadriláteros, tem 10 vezes 4 segmentos de reta que são lados desses quadriláteros, né? Tem 10 figuras com 4 lados cada uma. E para os hexágonos serve a mesma lógica. Tem 12 hexágonos, cada um deles com 6 lados. Então, eu tenho um total de 72 lados para esses hexágonos. Isso dá, pessoal, 24 mais 40, 64, mais 72, 136 segmentos de reta que são lados de todas as faces das figuras. Mas, se eu for pensar bem, essa soma não é exatamente a quantidade de arestas. Porque apesar de ser verdade que as faces todas têm 136 segmentos como lados, isso é quando a gente está pensando nessas faces separadas. Quando você imagina o sólido montado, né, esse poliedro já pronto, tridimensional, toda a sua glória geométrica, você vai perceber que cada aresta é compartilhada entre duas faces. Quase como que se você tivesse que costurar dois lados de figuras diferentes para eu montar uma aresta do sólido, né? Pensa assim, para juntar um triângulo em outro e formar duas das faces do poliedro conectadas, eu preciso juntar um lado de um triângulo com um lado do outro. E onde tinha dois lados, eu vou ter um segmento só com o sólido pronto. Então, a quantidade correta de arestas é metade dessa soma que a gente fez. Isso é uma lógica que funciona para todos os poliedros, né? Em todas as situações. A quantidade de arestas vai ser sempre metade da soma das quantidades de lados de todas as faces. Beleza? Então, eu tenho, no total, 68 arestas. E se eu sei a quantidade de faces, porque a gente acabou de calcular, dá para a gente terminar essa conta usando o Euler. Né? Puxa o Euler para cá e vem fazer essa conta comigo. Número de vértices mais número de faces é número de arestas mais 2. Opa, são V vértices, esse é o valor que eu estou procurando. São 30 faces, 68 arestas. Então, V mais 30 é igual a 70 e a quantidade correta de vértices dessa figura é 40. Portanto, né? A resposta certa dessa questão está na alternativa B. Espero que você tenha entendido. Até a próxima.